Hoje a gente chega ao fim da série No Miudinho do PAIF, que teve como objetivo discutir de modo bastante prático as principais ações que compõem o atendimento e acompanhamento familiar do PAIF, sempre com base nas orientações técnicas emitidas pelo então Ministério do Desenvolvimento Social em 2012. E para fechar com chave de ouro essa série, vamos falar dele que é o meu xodó, o acompanhamento familiar em grupo. E aí, vamos lá para mais essa conversa? Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, pessoal do Suas Conversas, tudo bem com vocês? Hoje a gente encerra a nossa série sobre o miudinho do PAIF. Essa série vai ficar organizada em uma playlist aqui no nosso canal para você assistir em ordem sempre que quiser propor ou rever processos de trabalho no seu CRAS. O assunto desse 10º e último episódio é o acompanhamento familiar em grupo. Ué, mas não é a mesma coisa que oficina com famílias? Nada disso. Acompanhamento familiar em grupo é um processo bem mais complexo do que as oficinas. Como sempre, para discutir esse tema, a gente vai se basear no volume 2 do livro do Guarda-Chuva, ou seja, as orientações técnicas do PAIF. Mas antes de entrar no assunto, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e depois ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui. Também visite as nossas redes sociais para ficar por dentro dos cursos que eu lanço. Os links de inscrição para cursos ficam na bio do Instagram e na página do Suas Conversas no Facebook. E claro, fique muito à vontade para comentar esse vídeo. A sua experiência enriquece as suas conversas. A gente vai começar esse vídeo diferenciando oficinas com famílias de acompanhamento familiar em grupo. Por falar em oficinas, a gente já falou delas nesse vídeo aqui do card. Na página 75 do nosso querido livro do Guarda-Chuva, volume 2, que você pode baixar aqui na descrição do vídeo, inclusive, encontramos uma tabela bem didática que dá diretrizes para a gente decidir se uma família deve ser convidada para uma oficina com famílias ou para participar de um processo de acompanhamento familiar em grupo. A primeira diferença e a mais fundamental entre essas duas modalidades é que, diferente do acompanhamento familiar em grupo, as oficinas são modalidades de atendimento de PAIF. Como tal, elas devem ser ofertadas quando os objetivos a serem atingidos com um conjunto de famílias são de curto prazo e quando houver o intuito de promover reflexão, convivência ou mobilização para a ação. Lembre aqui que esses são os 3 enfoques ou ênfases das oficinas com famílias. Uma família que estiver em acompanhamento familiar, seja ele particularizado ou em grupo, pode e deve participar de oficinas com famílias paralelamente ao acompanhamento enquanto atividade complementar. Diferentemente das oficinas com famílias, o acompanhamento familiar em grupo pressupõe, como qualquer processo sistemático, objetivos de longo prazo a serem atingidos. E claro, como não existe acompanhamento familiar sem PAF, todas as famílias que participam de um acompanhamento em grupo precisam ter o PAF, o Plano de Acompanhamento Familiar. Além do PAF, que é o planejamento da família, precisamos ter também um planejamento do grupo, mas vamos falar dele adiante, ainda nesse vídeo. Assim como uma família em acompanhamento pode participar de uma oficina, outras vezes ocorre o contrário. É durante a oficina que a gente identifica que uma família tem demanda de acompanhamento e que necessita de uma atenção continuada. O começo do processo de acompanhamento familiar é o mesmo do particularizado que vimos no vídeo anterior. Ou seja, é necessário um encontro inicial com a família, no qual o acompanhamento é ofertado. Nesse encontro inicial, são explicados os motivos do porquê a gente está ofertando essa ação e é decidido junto com a família se esse acompanhamento será particularizado ou em grupo. Depois do encontro inicial com a família, a segunda etapa é a elaboração do PAF. Na minha prática, eu costumava elaborar junto com a família o PAF de modo particularizado e só depois de construído o PAF de todas as famílias que iriam compor um grupo, eu iniciava os encontros do grupo. Em geral, eu dedicava 2 a 3 encontros particularizados com cada família para elaborar o PAF.
E nessa etapa de elaboração do PAF, sempre que possível, eu realizava uma visita domiciliar. Isso é bem importante para conhecer melhor a realidade de cada família. Mas eu também já fiz uma experiência de fazer o PAF de cada família no encontro do grupo, em que usávamos uma dinâmica chamada a escada das conquistas. E cada família ia refletindo e partilhando o que esperava daquele processo de acompanhamento familiar. As orientações técnicas chamam atenção para a necessidade de articular as dimensões particularizada, ou seja, de cada família que faz parte do grupo, e a dimensão coletiva, que é o percurso do grupo em si, as identidades coletivas, os papéis, os fenômenos grupais e os objetivos do grupo como um todo. Vejam que o grupo não deve ter relevância maior ou menor do que as pessoas que o compõem. É preciso relacionar o objetivo do trabalho em grupo com as necessidades dos seus participantes, de modo que o PAF de cada família e os objetivos do grupo tenham pontos de conexão. Para isso, como eu disse, na minha experiência, o que melhor funcionou foi um modelo híbrido, um encontro inicial particularizado para oferecer o acompanhamento à família, a construção do PAF ou da maior parte dele pelo menos, de modo particularizado com cada uma das famílias, e aí sim o início dos encontros do grupo. Nesse início se fazia o contrato grupal, o fortalecimento do vínculo de confiança, até que chegava o ponto em que o PAF de cada família se encontrava com o planejamento do grupo. Geralmente era através de uma dinâmica que eu costurava essa articulação entre o particularizado e o coletivo. Ninguém disse que é fácil, grupo nunca é fácil. Mas também não é difícil. Grupo é uma entidade própria, ela caminha por si. Essa é a sua riqueza e esse é o seu desafio. É por isso que eu amo tanto trabalhar com grupos. Mas deu de empolgação e vamos voltar para o assunto. Resumindo, o acompanhamento familiar em grupo prevê um encontro inicial particularizado para ofertar esse acompanhamento para a família. Depois que a família aceitou participar do acompanhamento, a elaboração de um plano de acompanhamento familiar, no qual estarão os objetivos específicos de cada família e, no seu devido tempo, os objetivos comuns a todas as famílias de um grupo. O desenvolvimento de encontros com as famílias reunidas em grupo, por meio de um ou mais representantes, sob a coordenação de um técnico de nível superior da equipe de referência do CRAS e, em um mundo ideal, de 2 técnicos de nível superior, preferencialmente de formações diferentes. A realização de mediações periódicas, que são momentos para monitoramento e avaliação do processo de acompanhamento, efetividade das intervenções, ampliação da capacidade protetiva e estabelecimento de novos compromissos quando for o caso. Eu fazia mediações periódicas particularizadas com cada família, mais ou menos na metade do período de acompanhamento do grupo. E também mediações periódicas com o grupo como um todo para avaliar o andamento, já que não é legal avaliar o grupo só lá no final. Outra ação que faz parte do acompanhamento familiar em grupo e do particularizado também é a inserção das famílias em outras ações do PAIF paralelamente, conforme as necessidades de cada uma. Vejam, ao mesmo tempo que as famílias se igualam em um certo sentido por fazerem parte do mesmo grupo, elas também se diferenciam, já que cada uma delas vai ter ações paralelas diferentes correndo entre si. Como eu disse, o ideal é que o acompanhamento familiar em grupo seja desenvolvido por uma dupla de profissionais com diferentes formações. Isso permite uma percepção mais rica dos processos grupais, pois o rodízio de papéis na condução do grupo permite uma maior atenção sobre o que não é dito, os comportamentos, o tal do conteúdo latente. As orientações técnicas sugerem que cada grupo de acompanhamento familiar esteja sob a responsabilidade de um profissional, embora ele seja conduzido por uma dupla. Além disso, cada família tem seu técnico de referência. Na prática, para mim, funcionava assim. Por exemplo, num grupo de 10 famílias, conduzido por mim e por uma colega assistente social, eu tinha 5 ou 6 famílias que estavam em acompanhamento familiar enquanto referência técnica no SICOM, no Sistema de Condicionalidades do Bolsa Família, comigo, e ela tinha 4 ou 5 famílias que estavam em referência com ela enquanto técnica de referência. Mas a gente conduzia o grupo de modo conjunto.
Outras vezes eu co-coordenava um grupo, ou seja, o grupo era coordenado por uma colega assistente social, eu compartilhava com ela a condução, mas todas as famílias daquele grupo estavam referenciadas com ela no SICOM, no Sistema de Condicionalidades do Bolsa Família. Quem inseria o acompanhamento familiar e alimentava as informações era ela. Aí uma mão lava a outra, né? No mesmo período, eu também tinha um grupo que era meu, em que a colega assistente social atuava enquanto co-coordenadora, mas que todas as famílias daquele grupo eram referenciadas comigo no SICOM. Esses arranjos facilitam para que a gente tenha possibilidades que fechem com a disponibilidade de horário das famílias e permitem um olhar interdisciplinar para todas as famílias. No período em que eu tive mais grupos no CRAS, eu tinha 2 grupos de acompanhamento em PAIF que eram meus, coordenados por mim, e eu estava enquanto co-coordenadora de 3 grupos das 3 colegas assistentes sociais que faziam parte da equipe. Então eu participava de 5 grupos de acompanhamento familiar paralelamente. Mas agora vamos falar um pouquinho do grupo em si. Como todo e qualquer grupo, a gente começa dedicando vários encontros à construção do vínculo de confiança. Isso não é perda de tempo ou enrolação. Isso é um investimento para que o grupo crie confiança e construa a sua própria trajetória. Nesses primeiros encontros é construído coletivamente o contrato grupal, algo que deve ser feito em qualquer atividade coletiva. Combinações sobre o sigilo, o respeito às falas e posicionamentos dos demais, o respeito ao silêncio dos que não quiserem falar, o fato de que cada pessoa tem o seu tempo, o horário do lanche, todas essas são decisões que vão sendo construídas no coletivo e fazem parte do contrato grupal. Lembre que o maior nível de participação social é o poder de influenciar decisões. O grupo é das famílias, daí a importância de que sejam tomadas decisões no coletivo. Claro que, em geral, algumas questões já são pré-definidas, pois elas se relacionam ao enquadre grupal, ao seu planejamento. Por exemplo, a duração, seja ela no número total de encontros ou no tempo. Se o grupo vai ser aberto ou se vai ser fechado. Se o grupo vai ser homogêneo ou vai ser heterogêneo. No acompanhamento familiar, eu sempre trabalhei com grupos fechados, que começavam e terminavam com o mesmo número de participantes. Então, aquelas mesmas pessoas que estavam lá no início iam até o final do processo grupal. Quanto a ser homogêneo, sendo participantes de vulnerabilidades semelhantes, ou heterogêneo, participantes com vulnerabilidades bem diferentes, eu já trabalhei e ambas as formas tiveram vantagens e desvantagens. Os grupos heterogêneos, com situações bem diferentes, composições familiares bem diferentes, trazem maior riqueza e sensibilização para que as pessoas aceitem ou saibam trabalhar as diferenças entre as pessoas, as famílias, as situações. E mesmo nesses casos, a gente encontra pontos de conexão entre as famílias. Já nos grupos homogêneos, se costuma gerar bastante identificação desde o início entre os participantes. Então, a experiência de um grupo nunca vai ser igual à outra. Eu não sei dizer se existe uma forma melhor do que a outra. Eu acho que você tem que se experimentar. Como eu disse, todo o processo de acompanhamento familiar em grupo tem uma duração pré-determinada. A gente pode trabalhar com um número total de encontros ou com um período de tempo. Eu sempre preferi trabalhar com o tempo. Eu já ofertei grupos de acompanhamento com duração de 6 meses, periodicidade quinzenal dos encontros, e grupos de acompanhamento com periodicidade de 1 ano. Sempre que possível, eu prefiro a periodicidade de 1 ano. E eu fazia assim, por exemplo, se o encontro do grupo era numa quinta à tarde, na outra quinta que não tinha grupo, eu dedicava para o planejamento daquele grupo. Ou seja, o grupo se resolvia nas quintas-feiras à tarde. Conforme as orientações técnicas do PAIF salientam, o acompanhamento familiar em grupo é mais do que simplesmente uma junção de várias pessoas para conversar sobre um tema ou para o repasse de informações. Grupo não é palestra e grupo também é muito mais do que uma oficina. O grupo não nasce pronto, ele constrói um percurso. Por isso é tão fundamental a gente investir em vários encontros na construção de um vínculo, dedicando tempo para que as pessoas se conheçam e se confiem, como eu costumo dizer. Como se fala muito na psicologia, a gente precisa passar da condição de agrupamento para a condição de grupo.
E para isso é fundamental lançar mão de referenciais teóricos e práticas sobre grupos, dinâmicas, momentos de trocas e de partilhas de experiências, não forçar ninguém a falar, não expor ninguém, suportar o silêncio, permitir que cada um tenha seu tempo, são posturas fundamentais que a gente precisa desenvolver e ninguém nasce sabendo. A gente aprende na experiência, no cotidiano, no dia a dia. Podemos sim trazer temáticas, como cartas na manga, mas sempre é interessante deixar o grupo construir o seu caminho. Nesse sentido, um referencial teórico muito bom é a psicologia social comunitária da professora Silvia Lani, desenvolvida nos anos 1970. Outros estudiosos bem conhecidos dos psicólogos na área de grupos são o Pichon Rivière e o David Zimmerman. Esses autores chamam a atenção para os papéis grupais, por exemplo, papéis como o porta-voz, o sabotador, o bode expiatório, dentre outros, e também para os fenômenos grupais, como a ressonância e a galeria de espelhos. A ressonância é um fenômeno comunicacional no qual a fala trazida por um participante vai ressoar no outro. E a galeria de espelhos é a identificação que se produz quando um indivíduo se reconhece sendo reconhecido pelo outro. Não é lindo isso? Embora essas teorias tenham sido originalmente desenvolvidas para aplicação clínica, muita coisa pode ser aproveitada na assistência social. Conhecer e estar atento aos fenômenos grupais, os papéis que vão sendo desempenhados pelos participantes, a democratização do poder e do saber, afinal é o grupo quem sabe e não o técnico, já que o grupo favorece a horizontalidade de saberes. A própria disposição das cadeiras, preferencialmente circular, já mostra que todos os participantes estão no mesmo nível de poder e de saber, todos têm um saber. Enfim, eu acho que um dos grandes desafios dos grupos é a gente, nós, os profissionais, nos despirmos do poder saber e do controle. Claro que o grupo não é um trem desgovernado, nós somos os facilitadores, mas temos que aceitar que não temos o controle total dos processos grupais e que o grupo vai construindo a sua história. É um exercício de se despir e de deixar vir a autonomia, os emergentes grupais, os assuntos, as histórias, a potência do grupo. Eu penso que nós, que estamos conduzindo ou facilitando um grupo, precisamos compreender esse tempo e segurar nossa onda, segurar nossa própria ansiedade. Muitas vezes a gente aborda um grupo precocemente em função de crenças que são nossas ou expectativas não atendidas, expectativas que são nossas. Por exemplo, a crença de que as famílias não aderem, ou a expectativa de que se eu convidei 10 famílias e estão vindo 4, ao invés de eu construir um processo com as 4, eu fico lamentando todo o tempo que não vieram 8, 9 ou as 10. E eu acho que 4 não serve. Era uma expectativa minha e talvez eu abortei um processo que seria muito rico para aquelas 4 famílias que vinham. Então não desista, acredite nos grupos. Existe um momento em que a gente não pode focar só no número, em que a gente precisa construir a cultura de grupo no nosso CRAS e no nosso território. O CRAS é um reflexo da sociedade. Um CRAS que só oferta atendimento particularizado está refletindo o quê? Uma sociedade que é individualista. Como ele seria diferente se ele está imerso nessa sociedade? Então o CRAS precisa perverter essa ordem e isso a gente começa devagar. A gente vive um momento muito individualista no mundo como um todo, em que muitos problemas coletivos dos territórios são vivenciados como se fossem só de uma ou outra família. Então precisamos construir uma cultura de grupo, criar a demanda, plantar a semente da demanda, eu diria. Mas eu pensei o grupo para 10 e estão vindo 4 ou 5? Paciência, eu preciso construir um processo grupal com os 4 ou 5 que vieram e se esse processo grupal se revelar significativo para essas famílias, em algum tempo, que varia de CRAS para CRAS, essa cultura do grupo vai reverberando, vai se disseminando. Eu vou criando condições favorecedoras, um clima favorecedor das intervenções coletivas e potentes. E a tal coletivização das demandas que a PNAS tanto fala vai se tornando uma realidade. Então isso vem com a experiência, isso vem com o conhecimento teórico, sim, mas também com o experimentar-se, com o reconhecimento de que as famílias têm um saber, os participantes têm um saber, o grupo tem um saber. É por isso que o grupo apaixona tanto.
E é por isso que grupo também dá tanto medo. Conforme as orientações técnicas, as famílias, em especial aquelas mais empobrecidas e com escasso acesso aos direitos, imobilizam-se ao internalizar a ideia de que as situações de vulnerabilidade são vivenciadas só por elas e são naturais. Na experiência de grupo, essa compreensão pode ser modificada a partir da intervenção dos profissionais, enquanto grandes questionadores, pois as perguntas elas são as grandes contribuições, o grande motor para desconstruir crenças cristalizadas. O questionamento sobre as formas de pensar o mundo faz com que as ideias surjam de forma quase espontânea, possibilitando aos participantes apreenderem de modo diferente, mais crítico, os fenômenos e a realidade social da sua família, do seu território, da sua comunidade. Esse é um terreno no qual transitam os grupos, é o terreno dos significados, da construção, desconstrução e reconstrução de significados. Falando assim parece bem teórico, mas é bem prático. Você vê isso acontecer diante dos seus olhos. A condução de grupos, ela é um saber fazer. Além de segurar a ansiedade e o nosso desejo de controle, ela envolve conhecimento teórico e muito, mas também envolve uma disponibilidade de experimentar-se, de despir-se para deixar o grupo andar por si. Depois de vivenciar uma experiência de acompanhamento familiar em grupo, muitos participantes passam a se colocar mais criticamente e ampliam a sua capacidade de expressão em outros espaços públicos. Os grupos podem gerar iniciativas de participação social e de protagonismo e a formação de redes de apoio mútuo entre as famílias, neutralizando aquela sensação de isolamento vivenciada por algumas famílias em situação de vulnerabilidade. Na minha experiência, o acompanhamento familiar em grupo contribuiu para resultados mais efetivos e ricos para todos os envolvidos, em especial em função da troca de vivências e experiências e da identificação e do empoderamento das famílias. Eu pude constatar que as orientações técnicas referem sobre a ampliação da capacidade das famílias de vocalizar as suas demandas, construir consensos, lidar com diferenças, negociar conflitos. Tudo isso eu pude ver acontecendo. Acompanhar uma família no âmbito do PAIF, especialmente em grupo, significa trilhar junto com ela um processo de superação das vulnerabilidades e do isolamento, e também do individualismo, e buscar refletir sobre direitos e histórias de vida e de sociedade em um espaço seguro e coletivo. Eu amo grupos. Experimente se você também, tão logo quanto possível. E aí, o que você achou desse vídeo? Fechou com chave de ouro a nossa série do Miudinho do PAIF? E o que você achou dessa série do Miudinho do PAIF como um todo? Me conta aqui nos comentários. Se você gosta do nosso conteúdo aqui nas suas conversas, curta, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Tchau, até a nossa próxima conversa.